O orçamento aprovado com dinheiro extra para programas sociais e infraestrutura. Senadores e deputados federais aprovaram nesta quinta-feira 22, em sessões conjuntas do Congresso Nacional, o Orçamento Público para 2023, PLN 32/2022. O texto garante dinheiro extra para pagamento do Bolsa Família de 600. Durante todo o ano que vem para investimentos sociais como os programas de farmácia popular e de merenda escolar, investimentos em infraestrutura especial nas áreas de transporte e habitação popular. O projeto que segue para sanção é o mesmo aprovado na Comissão Mista do Orçamento CMO. Mais cedo, na forma de texto substitutivo do relator-geral, senador Marcelo Castro, MDB Piauí, cumprimos com nosso dever de parlamentares, de representantes do povo, de fazer aquilo que estava ao nosso alcance, para dotar o país de um orçamento exequível, razoável, e que possa deixar nosso país funcionando. A peça orçamentária que veio para esta casa era uma peça absolutamente inexequível, afirmou Marcelo Castro. Segundo disse o relator-geral, desde a criação do teto de gasto de 2016, que limita o aumento dos gastos públicos, as despesas obrigatórias do governo federal vem aumentando, mas à custa da diminuição dos investimentos. O orçamento já vem adaptado ao aumento de 169 bilhões das despesas propiciada pela emenda constitucional 126, resultante da PEC da transição. Com o aumento das despesas, o déficit previsto para 2023 é de 231,5 bilhões. Marcelo Castro explicou que a promulgação da emenda 126 possibilitou uma relativa folga orçamentária que aumenta os gastos previstos não só para o Bolsa Família, mas também para o Ministério da Saúde. 22,7 bilhões a mais bancar o programa com farmácia popular para o Ministério da Educação. 10,8 bilhões a mais garantir ações como merenda escolar. Também 3,7 bilhões a mais para o pagamento do auxílio gás. Todos nós sabemos a situação penúria em que se encontram as nossas universidades, os nossos institutos federais e os recursos para a merenda escolar. Nós vimos cenas dantescas de professor carimbando crianças que estavam merendando para não merendar de novo. Vimos cenas dividindo um ovo, pegando o ovo dividindo para uma criança comer. Uma banda do ovo e outra criança comer outra banda do ovo. Nós estamos no Brasil, uma das maiores economias do mundo, terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Não temos recursos para merenda escolar. Evidente que uma situação dessa seria inadmissível, inaceitável. Nós estamos corrigindo, disse o relator. O texto aprovado também prevê mais recursos para a área da infraestrutura e acréscimo é de 12,2 bilhões com o objetivo de dar continuidade a obras que já estão em execução com a construção e reforma de rodovias e ponte para o Programa Federal de Habitação Popular, 9,5 bilhões a mais. Ainda segundo Castro, a promulgação da PEC da transição permitiu que fossem incluídos no orçamento 2023 mais recursos também para ciência, tecnologia, cultura, defesa, turismo e meio ambiente e segurança pública. Não é ideal, mas um orçamento razoável que vai fazer com que o próximo presidente da República possa tomar posse com seus ministros, como que o nosso querido país possa continuar funcionando um orçamento minimamente exequível, que não era aquele que chegou aqui, que veio da equipe econômica. Peço a todos o voto favorável para que o nosso país possa continuar respirando, disse Marcelo Castro. O orçamento 2023 foi aprovado com votos contrários dos partidos Novo e PSOL. As coisas aqui, apesar de serem feitas às claras, quando nós votamos, parece o voto no painel. Elas são muito mais de bastidores, os discursos são muito mais retóricos que verdadeiro. O que nós estamos aprovando aqui
Por isso, o voto contrário do Novo é um rombo nas contas públicas e um déficit de mais de 200 bilhões que vai empobrecer a nossa nação para satisfazer a ganância dos políticos, afirmou o deputado Marcelo Van Hatten, Novo, São Paulo. Emendas RP9. Em relação às emendas de relator de 19,4 bilhões, a metade fica destinada para 5 ministérios. 4,3 bilhões para o desenvolvimento regional, 3 bilhões para a saúde, 1,8 bilhão para a cidadania, 416 milhões para a agricultura, 169 milhões para a educação e outra metade será usada no reforço das emendas individuais dos parlamentares. As emendas de relator que sob rúbrica RP9 ficaram mais conhecidas com orçamento secreto foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em decisão na segunda-feira 19, portanto, o direcionamento dos valores será feito pelo Executivo segundo a destinação prevista. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a prioridade é garantir recursos para o combate à fome e à miséria. Para a saúde, educação, infraestrutura, segurança, ele acrescentou que as emendas de relator RP9 não existem mais e que Legislativo e Executivo conseguiram chegar a um resultado que busca garantir também a qualidade do gasto público. Nós não podemos permitir que no Brasil nós tenhamos 33 milhões de pessoas passando fome, que não pode faltar recursos para aquilo que importa. Ao Brasil nós precisamos ter recursos para a saúde, educação, infraestrutura e segurança, disse Pacheco em entrevista após a votação. A deputada federal Sêmia Bonfim, PSOL São Paulo, disse que seu partido votaria contra o orçamento 2023 por entender que o texto não estava adequado à decisão do STF pelo fim das emendas de relator. Isso é uma tentativa de maquiagem sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo porque possa por cima de uma decisão votada pelo Supremo, disse a deputada Saúde e Educação. Castro informou que as ações de educação terão no total 130,6 bilhões desses valores. 40 bilhões são destinados à Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Já as políticas de saúde terão 173,1 bilhões e o orçamento para 2023 prevê também reajuste do salário mínimo dos atuais 1.212 para 1.320. Do total de gasto para a saúde, 19,6 bilhões viram das emendas do relator geral, das bancadas estaduais e individuais dos parlamentares. Bolsa Família. O texto original do orçamento 2023 enviado pelo governo Bolsonaro não contemplava o reajuste no Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família em 2023. No valor pago até dezembro de 2022 de R$ 600 por família, agora com o orçamento alterado, garante o Bolsa Família de R$ 600 durante todo o ano de 2023, mais um pagamento adicional no valor de 150 mensais por crianças de até 6 anos. O texto aprovado, que vai à sanção, inclui a margem fiscal de 169,1 bilhão relativa ao teto de gasto aberto pela emenda constitucional para o pagamento de benefício social no total. 145 bilhões são referentes ao aumento no próprio teto de gasto, 23 bilhões referente à retirada de investimento do teto, 1,1 bilhão referente à retirada de outras despesas custeadas com recursos provenientes de receitas próprias, especialmente por parte da Universidade e Institutos Federais IFS. Segundo o texto aprovado, manter benefício de 600 implicará um gasto extra de 52 bilhões, com mais de 18 bilhões para adicional, por criança de até 6 anos, ou seja, se o aumento do Auxílio Brasil Bolsa Família custará 70 bilhões em 2023, quanto ao salário mínimo, o presidente Bolsonaro editou medidas provisórias fixando o valor em 1.302. A consultoria do orçamento do Senado afirma que não houve ganho real, só a reposição
da inflação, caso o mínimo suba a 1.320, como previsto no relatório. O aumento nas despesas será da ordem de 6,8 bilhões. Emendas parlamentares. O orçamento de 2023 também contempla a destinação da metade das emendas RP9 para emendas individuais dos parlamentares, que passam de 11,7 bilhões para 21,5 bilhões. O valor global também cresceu de 1,2% da receita corrente líquida para 2%, mas a divisão não será mais igualitária. Entre os senadores e deputados, a Câmara ficará com 75,5% do valor global das emendas individuais. O Senado com 22,5%, com os deputados são 503. O valor individual será de 32 milhões. Em 2023, para senadores, será de 59 milhões. Marcelo Castro aumentou em 1,5 bilhões os recursos para emendas parlamentares de execução não obrigatório orçamento para 2023. A metade dos recursos das emendas individuais obrigatórias deve ir para o Ministério da Saúde para completar o orçamento mínimo desse setor estabelecido pela Constituição. Segundo o texto aprovado, foram apresentados 6.576 emendas individuais coletivas, sendo 5.104 de deputados, 870 de senadores, 422 de bancada estadual e 180 de comissão montante. Para custear essas emendas é de 28,7 bilhões. Dívida pública. O valor total das receitas previsto para 2023 é de 5.345 trilhões, dos quais 2.010 trilhões são destinados ao pagamento dos juros em cargos da dívida pública federal. 203,9 bilhões vão para investimento dos cerca de 3,191 trilhões restantes. 94% serão usados para pagar despesas obrigatórias. O relatório da Receita aprovado na CMO na semana passada incluiu a arrecadação da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional no valor de 1,2 bilhões, que havia sido excluído pelo projeto do governo federal. Mas esse valor, por causa do teto de gasto, só pode ser usado para abater a dívida pública, meta fiscal. O orçamento aprovado prevê com a meta fiscal um estouro de 231,5 bilhões nas contas da União, ou 2,18% do PIB, contra um déficit de 63,7 bilhões, ou 0,6% do PIB, da proposta inicial do Executivo, ou seja, um aumento de 363%. Essa meta é calculada somada todas as receitas e tirando todas as despesas, exceto os juros e encargos da dívida. O chamado orçamento fiscal terá uma receita de 2,4 trilhão vinda de arrecadação de todos os tributos, exceto os de Sistema de Seguridade Social, Saúde, Assistência Social, Previdência e despesas de 1,639 trilhão. A diferença de 400 bilhões será usada para cobrir o déficit da Seguridade Social, regra de ouro. O PLN 32/2022 ainda prevê a operação de crédito no valor de 89,2 bilhões para pagar benefícios no regime geral de Previdência Social RGPS. Com isso, a inconstitucional, o texto busca contornar a proibição, determinando que essas operações só poderão ser feitas se autorizadas pelo Congresso por maioria absoluta. Impostos. A estimativa para arrecadação bruta com impostos é de 2,257 trilhões, ou 21,2% do PIB. Por outro lado, deixarão de entrar no caixa 456,1 bilhões em benefícios tributários, isenção, renúncias fiscais, ou 4,29% do PIB. Já os benefícios financeiros creditícios de 2023 estão estimados em 130 bilhões. Entre eles estão os recursos repassados aos bancos públicos para concessão de financiamentos
nota técnica das consultorias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados ressalta que as renúncias e os benefícios previstos estão altamente concentrados na região Sudeste e Sul, mais de 60% que não atende à determinação constitucional de redução das desigualdades regionais. No geral, diz o estudo, as projeções apontam para uma redução da inflação da taxa básica de juros Selic, para uma estabilidade do câmbio à média do prazo social. O texto aprova fixa valor médio de 600 para o Bolsa Família no total de 175,7 bilhões. Já para o benefício de prestação continuada, BPC, que paga um salário mínimo a pessoas pobres, idosas ou com deficiência, Marcelo Castro aumentou os recursos de 1,14 bilhões em relação ao previsto inicialmente pelo Executivo. O programa terá agora 85,3 bilhões, segundo a nota técnica das consultorias fatores demográficos com o aumento da expectativa de vida. O aumento do valor do benefício tem causado o aumento dessa despesa. Em 2016, foram 4,5 milhões de pessoas assistidas pelos dois programas. Em 2023, deverão ser 5 milhões. Para o programa Criança Feliz, o relator também aumentou o montante de ser gasto em 2023, agora serão de 276 milhões à frente aos 225,5 milhões previstos na proposta do governo Bolsonaro. Previdência LOA 2023 projeta um déficit de 50,7 bilhões para o regime de previdência dos funcionários públicos, outros de 17,0 milhões para o sistema de pensões militares. Esse déficit previsto em 0,64% do PIB em 2023 vem caindo desde 2020 em razão da reforma previdenciária de 2019, a emenda constitucional 103 à lei de 13954 de 2019. Os analistas ressaltam que neles não estão incluídas despesas com militares inativos que devem alcançar de 0,54% do PIB em 2023, percentual inferior ao que se projeta para 2022, 0,57% do PIB. As despesas do RGPS estão fixadas em 862,3 bilhões e as receitas estimadas em 595,1 bilhões, resultados de um déficit de 264,9 bilhões. Essa projeção está baseada no crescimento do número de aposentados de 1,96 em numa estimativa da INPC para 2022 de 7,41%. As aposentadorias são reajustadas pelo INPC. Pessoal em cargos sociais. O texto aprovado prevê 369,4 bilhões para o gasto com pessoal em cargos sociais, um aumento de 8,3% em relação ao autorizado para 2022, portanto, acima da inflação. Se considera com o IPCA de 7,2% para este ano, as despesas com o pessoal em 2023 alcançarão 3,5% do PIB, mesmo percentual estimado para 2022 é o mais baixo desde 2001. Estão previstos 3,3 bilhões para reajuste de salário, concessões de vantagens e planos de carreira. Investimento. O valor dos investimentos, exceto das estatais, passou de 70,4 bilhões. A proposta do Executivo previa 22,4 bilhões. As estatais federais deverão investir 143,5 bilhões, um aumento de 48,7% em relação aos valores propostos para 2022. Royalties do petróleo. O orçamento de 2023 prevê a arrecadação de 89,8 bilhões com exploração de petróleo. Os recursos serão transformados
transferidos para estados e municípios de 54,1 bilhão para o Fundo Social, 12,1 bilhão para o Ministério da Educação, 15,1 bilhão de Minas e Energia, 3,1 bilhões da Defesa, 2,3 bilhões da Ciência e Tecnologia, 1,6 bilhões do Meio Ambiente, 638,2 milhões da Saúde, 945,2 milhões precatórios. Cerca de 65,6 bilhões do orçamento de 2023 deverão ir para o pagamento de sentenças judiciais, principalmente as chamadas precatórias, de 17,6 bilhões, as requisições de pequenos valor, RPVS, 26,2 bilhões. Esse montante equivale a cerca de 0,62% do PIB projetado para 2023. Financiamentos. A União deverá gastar 49,7 bilhões em financiamento em 2023, valor próximo ao executado em 2019, atualizado pelo IPCA. A proposta para 2023 prevê 26 ações, sendo que 9 delas correspondem a 87% do total. Os maiores recursos serão distribuídos aos fundos constitucionais de financiamento do Nordeste, FNE, e do Centro-Oeste, FCO, e do Norte, FNO, ao FILIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Os financiamentos ao grande negócio do café, às infraestrutura equaviária, portuária e naval, obras irregulares. O texto aprovado pelos congressistas contempla 2 empreendimentos com indícios de irregularidade graves, trechos da BR-040 para a subida da Serra de Pretópolis, Rio de Janeiro, concessão de trecho da BR-290 entre Osório, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Pacheco deseja 2023 com reconciliação nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Brasil precisa alcançar uma reconciliação nacional em 2023 e retomar um ambiente de sensatez. Na esfera pública, na saída da última sessão do Congresso Nacional deste ano, quando os parlamentares aprovaram o projeto de lei orçamentária anual LOA PLN 32/2022, Pacheco falou à imprensa sobre o desafio para o próximo ano. Uma coisa fundamental é reconciliação nacional e volta de um ambiente de equilíbrio. Poderão a sensatez, um ambiente da democracia, é o melhor para o progresso, questionamento indevidos, crises que não precisam ser geradas. Isso tudo tem que ser combatido. O Brasil tem que se apresentar para o mundo de uma maneira melhor, com melhores relações, defendeu. Pacheco disse que é preciso o Congresso se identificar os principais entraves do país para retomar o desenvolvimento, combater o desemprego e a fome. Ela defendeu as grandes reformas aprovadas recentemente, como a da Previdência Trabalhista, estabelecimento do teto de gasto, elencou próximas a serem encaradas e começar para a reforma tributária. Considero que deve ser uma propriedade do Congresso juntamente com o próximo governo, que nós tenhamos um sistema de arrecadação desburocratizado, mais simplificado, com mais justiça social. A reforma administrativa e o avanço das concessões e o foco em política social também foram destacados pelo presidente do Senado, com pautas de maior relevância para a próxima legislatura do Congresso Nacional. Pacheco também comentou sobre a nova configuração das emendas parlamentares, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, STF, declarou inconstitucionais as emendas do relator geral no orçamento do próximo ano. Parte dos 19,4 bilhões que estavam destinados a esse instrumento, que foi remanejada para as emendas parlamentares individuais. Depois disso, segundo Pacheco, o governo e o Congresso discutirão novas configurações para a utilização do dinheiro público. É importante que o Congresso respeite as prerrogativas do Executivo. O Executivo compreende que o Congresso colabora na construção do orçamento e ambos tenham o objetivo comum de qualidade
do gasto público. A forma importa menos que não poderá faltar recursos para que importa ao Brasil. Congresso promulga a emenda 127 que garante os recursos para o piso da enfermagem. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, promulgou nesta quinta-feira 22 a emenda constitucional EC 127 que viabiliza o pagamento do piso salarial da enfermagem. O texto, que tramitou no Senado na forma da PEC 42/2022, foi aprovado nesta semana pelos senadores. Direciona recursos do superávit financeiro de fundos públicos do Fundo Social para financiar o piso salarial nacional da enfermagem no setor público, nas entidades filantrópicas de prestadoras de serviços, como um mínimo de atendimento de 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde do SUS. A emenda, que teve o senador Fabiano Contarato, PT Espírito Santo, como relator, estabelece que a União ajudará os estados e municípios a pagar esses profissionais usando recursos do superávit financeiro com os fundos públicos do Poder Executivo, verificando ao fim de cada ano entre os exercícios de 2023 e 2027, exceto os saldos vindos do esforço de arrecadação dos servidores civis e militares da União, como os relacionados à cobrança da dívida ativa. Pacheco afirmou que a iniciativa é justo reconhecimento aos profissionais que mais se sacrificaram durante a pandemia de Covid-19, quando exerceram suas atribuições sob as condições mais adversas. Segundo ele, o Congresso se mostrou sensível a essa realidade e adotou as medidas legislativas cabíveis, oferecendo a segurança jurídica e fiscal necessária para que o Supremo Tribunal Federal, STF, reverte a decisão de impedir esse pagamento. Com presente emenda constitucional, o Congresso Nacional reforça seu atendimento pela existência de recursos para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem e, além disso, prevê o dever da União de prestar assistência financeira aos estados e Distrito Federal, municípios e entidades complementares ao Sistema Único de Saúde, disse. A aprovação da emenda foi uma reação do Congresso à decisão do STF de bloquear o pagamento do piso. A Corte deu prazo de 60 dias para entes públicos e privados da área da saúde esclarecer impacto financeiro, os riscos para empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços, com apresentação de propostas de solução. Senadores Ververton, PDT, Maranhão, Rogério Carvalho, PT, Sergipe, acreditam que, com a identificação da fonte de recursos e piso salarial, será pago e reconhecendo assim o exercício da enfermagem. Esta casa tem aqui um papel fundamental de estar sempre achando fontes de recursos que possam estar criando as condições para valorizar as categorias, disse Verton. Já senador Isalci Lucas, PSDB-DF, apesar de comemorar a promulgação, votou alerta sobre o impasse em relação aos profissionais contratados pela instituição de saúde da rede privada. Para ele, é preciso que o Congresso delibere sobre o tema, votando projeto de sua autoria que inclui empresas do setor de saúde entre as beneficiadas do Programa de Desoneração da Folha PL 1378/2022. Não podemos deixar nenhum profissional da saúde para trás. Por isso, nós temos que continuar a luta da desoneração da folha para que todos os profissionais de saúde possam, de fato, receber seu piso salarial. Hoje nós temos 17 setores da economia desonerados. Não faz sentido a saúde ficar fora disso, disse.
Congresso restaura itens vetados da LDO de 2023. Com 391 votos favoráveis de deputados federais e 64 votos favoráveis de senadores, o Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira 22 os vetos de Jair Bolsonaro e 6 dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2023, Lei 14436 de 2022. Um deles se refere à obrigação do Executivo de respeitar as indicações de deputados e senadores quanto à execução das emendas de relator geral. Os itens barrados pelo presidente faziam parte do veto 45/2022. Outros 8 itens vetados dessa mesma matéria já tinham sido rejeitados na sessão no dia 15 de dezembro. Todos os dispositivos seguem para promulgação. Líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, PL Tocantins, informou que a derrubada em conjunto dos vetos, os itens 18, 35, 41, 42, 60 e 85, nesta quinta foi viabilizado por um acordo de líderes. O senador Esperidian Amin, PP Santa Catarina, elogiou Eduardo Gomes por celebrar os acordos com o futuro governo federal, observando que a busca por entendimento e obrigação de todos, respeitando o princípio democrático do item 35, por exemplo, prevê que, na hipótese de transferência de recursos do ente federado para execução de obras de responsabilidade da União, o montante equivalente deverá ser utilizado para abatimento da dívida com o Tesouro Nacional. Meu agradecimento em face da derrubada do veto 45, dispositivo 35, a matéria do espírito de justiça federativa, quando o Estado aportar recursos para que o governo federal execute, no nosso caso, uma rodovia federal sobre responsabilidade do DNT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Apenas um reforço financeiro para uma obra do patrimônio federal, se esse crédito não puder ser negociado com a União, estaremos cometendo uma iniquidade. Então, ele de justo é corretor do ponto de vista federativo, será a porta para uma negociação intrafederativa da melhor qualidade, disse a mim. Outros vetos derrubados. Entre os dispositivos restaurados após a derrubada dos respectivos vetos está o item 18, que prevê a obrigação do Executivo de respeitar as indicações de parlamentares no que se refere à execução das emendas do relator geral. O governo, ao defender o veto, argumentava que a medida contrariava o interesse público dos investiria contra o princípio da impessoalidade, ampliaria as dificuldades operacionais para a execução das despesas públicas. Outro trecho restaurado é o item 41, que trata de subvenção econômica ao prêmio de seguro rural. Também foi recuperado no item 42, relacionado à pesquisa e ao desenvolvimento e transferência de tecnologia para agropecuárias, sob responsabilidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Também foram derrubados vetos no item 60. Esse veto restringia despesas com defesa agropecuária. Ao item 85, esse veto pretendia eliminar investimentos em assistência técnica à extensão rural. CMO aprova a destinação da metade das emendas RP9 para 5 ministérios. Em reunião nesta quinta-feira 22, a Comissão Mista de Orçamento CMO aprovou o relatório de Marcelo Castro, MDB Piauí, ao Orçamento da União para 2023. O orçamento já vem adaptado ao aumento em 169 bilhões das despesas, propiciando pela Emenda Constitucional EC 126, a PEC da transição, com o aumento das despesas do déficit previsto para 2023 de 231,5 bilhões. Em relação às emendas de relator, de 19,4 bilhões, metade fica destinada para 5 ministérios,
4,3 bilhões para o desenvolvimento regional, 3 bilhões para a saúde, 1,8 bilhões para a cidadania, 416 milhões para a agricultura, 169 bilhões para a educação. As emendas de relator que sob rúbrica RP9 ficaram mais conhecidas como orçamento secreto, foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal STF em decisão na segunda-feira 19, portanto, o direcionamento dos valores será feito pelo Executivo segundo a destinação prevista e a outra metade será usada no reforço das emendas individuais dos parlamentares. Mais verbas para saúde e educação. Castro informou que as ações de educação ficaram em 130,6 bilhões, quanto o piso original previa 67,3 bilhões. Já os políticos de saúde tinham um piso de 149,9 bilhões, mas o orçamento destina agora 173,1 bilhões. O orçamento para 2023 prevê também reajuste do salário mínimo dos atuais 1.212 para 1.320. Castro detalhou que a proposta do orçamento para 2023 enviada pelo governo Bolsonaro em agosto era absolutamente inesquecível e coube ao parlamento atuar em comum acordo com o governo de transição no orçamento que não é o ideal, mas razoável, que recompõe várias ações que estavam deficitárias e pode atender ao Bolsa Família. Castro explicou que o orçamento enviado pelo governo Bolsonaro não contemplou o reajuste no Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família em 2023, ao valor pago até dezembro de 2022 de 600 por família. Se não tomássemos nenhuma providência, o valor atual de 600 cairá para 405 a partir de janeiro. Acrescento que o presidente eleito Lula se comprometeu não só em manter os 600, mas fazer um pagamento adicional às famílias no valor de 150 mensais por criança de até 6 anos, lembrou Castro. O relator acrescentou que o orçamento enviado pelo governo Bolsonaro apresentava graves deficiências quanto às dotações necessárias ao atendimento de muita programação, o que exigiu do parlamento efetuar os ajustes necessários. O relatório aprovado no CMO incluiu a margem fiscal de 169,1 bilhão relativo ao teto de gasto, aberto pela PEC da transição. No total de 145 bilhões são referentes ao uso do próprio teto de gasto, 23 bilhões referente à retirada de investimentos do teto, 1,1 bilhão referente à retirada de outras despesas custeadas com recursos provenientes de receitas próprias, especialmente por parte da Universidade e Institutos Federais do IFS. Emendas dos congressistas. O orçamento 2023 também contempla a destinação da metade das emendas RP9 para emendas individuais dos parlamentares, que passam de 11,7 bilhões para 21,5 bilhões. O valor global também cresceu de 1,2% da receita corrente líquida para 2%, mas a divisão não será mais igualitária. Entre os senadores e deputados, a Câmara ficará com 77,5% do valor global das emendas individuais, o senador com 22,5%, com os deputados são 503. O valor individual será de 32 milhões em 2023, para os senadores será de 59 milhões. A votação do orçamento em 2023 segue agora ao plenário do Congresso Nacional, devendo ser concluída ainda nesta quinta-feira. Senado confirma mudanças da Câmara, aprova a PEC da transição. Com as mudanças promovidas pela Câmara dos Deputados, a PEC da transição PEC 32/2022 foi aprovado no Senado nesta quarta-feira 21. Foram 63 votos a favor, 11 contrários. Nos 2 turnos de votação, logo após a votação da PEC, foi promulgada em sessão do Congresso Nacional, transformando-se na Emenda Constitucional 126.
A proposta relatada pelo senador Alexandre Silveira, PSD, Minas Gerais, permite o novo governo deixar o valor de 145 bilhões do orçamento de 2023 fora do teto de gasto. Esses recursos devem ser utilizados para bancar despesas com Bolsa Família, Auxílio Gás e a Farmácia Popular, entre outras. Foram feitos ajustes sem perder o foco principal da PEC na urgência e na importância do socorro à população em situação de vulnerabilidade social, afirmou o relator ao defender as alterações feitas na Câmara. Pelo texto original que tem o senador Marcelo Castro, MDB Piauí, com o primeiro signatário haveria 2 anos para esses recursos, fora do teto de gasto conforme negociação entre as lideranças partidárias, representantes do governo eleito. A Câmara alterou o prazo para 1 ano. Por ter sido alterado na Câmara, a proposta teve de passar por nova votação do Senado. A PEC com texto original havia sido aprovado no Senado no início do mês. Emendas. Outras alterações feitas também. Resultado de acordo com as lideranças, o novo governo trata da alocação dos recursos das emendas de relator geral do orçamento 2023 considerada inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Na última segunda-feira, 19, pelo acordo, esses recursos serão rateados entre emendas individuais à programação de execução discricionária pelo Executivo da execução não obrigatória. Segundo o texto aprovado, o relator geral poderá apresentar até 9,85 bilhões em emendas para políticas públicas, 50,77% dos 19,4 bilhões das emendas de relator consideradas inconstitucionais. Outra metade foi direcionada para emendas individuais que passam de 11,7 bilhões em 2023, 19,7 milhões por parlamentar. Para cerca de 21,5 milhões, o aumento do valor vem de uma mudança na forma do cálculo do valor global das emendas individuais, que passou de 1,2% da receita corrente líquida da União para 2%. Entretanto, a divisão não será mais igualitária entre os senadores e deputados. Câmara ficará com 75,5% do valor global das emendas individuais. Senador com 22,5%, ainda a vinculação de metade dos valores para ações e serviços públicos de saúde no texto anteriormente aprovado no Senado. A área de educação também seria contemplada. Durante a votação da PEC do Senado, Isalci Lucas, PSDB, DF, Alessandro Vieira, PSDB, Sergipe, apresentaram um destaque para votar de forma separada a emenda que visava suprimir o artigo das emendas de relator. Na visão desses dois senadores, artigo contraria a Constituição e o entendimento do STF, levando à votação no entanto, o destaque foi derrotado por 62 votos a 9. Veja abaixo outros pontos importantes da PEC da transição. Regra de ouro. O texto da PEC 32/2022 dispensa o Poder Executivo de pedir autorização do Congresso Nacional para emitir títulos da dívida pública para financiar despesas correntes no montante de 145 milhões no próximo ano, contornando a chamada regra de ouro. Além disso, os recursos ficaram de fora da meta de resultado primário. Segundo o senador Marcelo Castro, que além de primeiro signatário da PEC, o relator geral do orçamento para 2023, 70 bilhões serão destinados ao Bolsa Família, que retorna no lugar do Auxílio Brasil com valor de 600 por mês. Mais uma parcela adicional é de 150 para cada criança de até 6 anos em todos os grupos familiares atendidos pelo programa, e outros 75 bilhões, segundo o relator, deverão ser destinados às despesas com política de saúde, 16,6 bilhões como as relativas ao programa Farmácia Popular, aumento real do salário mínimo de 6,8 bilhões, entre outros. Exclusivamente para o ano de 2023, a PEC permite que os gastos relativos ao Bolsa Família
e ao auxílio gás não siga limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, Lei Complementar 101 de 2000. Resto a pagar. No caso dos restos a pagar, o texto aumenta de 0,6% para 1% da receita montante total que pode ser considerado para execução das emendas parlamentares. A referência também será a receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto da lei orçamentária. Correção do teto. Desde a criação do novo regime de gasto que criou o teto baseado na correção pelo IPCA, as emendas parlamentares também estão submetidas à mesma regra para se chegar ao valor do ano seguinte. Porém, com aumento de 1,2% para 2% da receita corrente líquida, regra de correção pelo IPCA não será usada para o orçamento de 2023, devendo voltar a ser aplicada a partir de 2024 até o fim do novo regime fiscal, se substituído pela Lei Complementar de um Regime Fiscal Sustentável. A PEC prevê que o presidente da República encaminhe ao Congresso Nacional até 31 de agosto de 2023 um projeto de lei complementar que o objetivo de instituir um novo regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Segundo a instituição fiscal independente do IFI, no governo do presidente Jair Bolsonaro, houve 5 alterações das regras do teto, que somariam um impacto fiscal de 213 bilhões em relação ao desenho original. A PEC aprovada nesta quarta-feira especifica que, após a sua promulgação, 8 artigos do ato das disposições constitucionais transitória ADCT sobre o teto serão revogados. Investimentos. Com a regra permanente, inclusive para 2022, a PEC exclui do teto de gasto 6,5% do excesso de arrecadação de receitas correntes verificada no ano anterior, limitados em todos os exercícios ao montante calculado em relação ao excesso de 2021, equivalente a 22,9 bilhões. O dinheiro poderá ser usado apenas em despesas como investimento, mas essas exclusões do teto abrem margem para uso do mesmo valor com outras finalidades, até mesmo em mais investimentos. Embora continuem todos os exercícios dentro da meta de resultado primário projetado para um déficit de 170,5 bilhões em 2022, o valor ficará de fora do resultado primário projetado para 2023 de 65,9 bilhões negativos, receitas próprias. A PEC também deixa de fora o teto de gasto, despesas custeadas com receitas próprias ou doações para certa finalidade, com despesas com projetos socioambientais e instituições federais de ensino. A intenção é evitar que essas receitas sejam contingenciadas para cumprir o teto de gasto, já que o aumento de receita obtido dessa forma não implica igual aumento de limite de despesa. Contas do PIS/PESAP. A PEC ainda permite ao Executivo incorporar para gasto e investimentos por fora do teto de gasto recursos não sacados dos antigos fundos do PIS/PESAP vinculados a trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988. Desde 2019 foi autorizado o saque fora das situações legais. Até então, com aposentadoria ou doenças graves. Entretanto, em agosto de 2022, ainda havia um estoque de cerca de 24 bilhões à espera de resgate. De acordo com o texto, serão apropriados pelo Tesouro Nacional os valores não reclamados por prazo superior a 20 anos, mas a proposta não especifica a partir de que o momento será contado esse prazo. Lá, galera, Fiocruz indica alta de casos de síndrome respiratório em todas as faixas etárias.
Das 27 unidades federativas, 20 registram aumento na tendência de longo prazo. Em meio à proximidade das festas de fim de ano, a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz destaca a continuidade do crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave CSRAG no Brasil. O público adulto ainda é mais afetado, mas o novo boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira, 22, aponta que as infecções vêm atingindo todas as faixas etárias. Na tendência de longo prazo de 20 das 27 unidades federativas, observa um aumento moderado consistente com a intenção por Covid-19. São elas Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O levantamento tem como base a semana epidemiológica entre 11 e 17 de dezembro, com os dados inseridos no sistema do Ministério da Saúde até 19 de dezembro. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, segundo a Fiocruz, Covid-19 representou 80,2% dos casos de SRAG no país contra 94,8% do último balanço. Já o vírus sindical respiratório, que atinge a criança, teve um crescimento importante, indo de 0,5% no levantamento anterior para 8,3% no atual. Ele tem sido especialmente notado em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Além disso, a influenza representa 1,7% dos pacientes do síndrome respiratória aguda, grave influenza B, 0,1%. Diante desse cenário, o coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, volta a pedir cautela em medida de prevenção, especialmente para pessoas com maior risco de desenvolver casos graves, uso de máscara adequada no transporte público, locais fechados ou mal ventilados, e nas aglomerações deve ser mantido até que o cenário epidemiológico volte à situação de baixa circulação do SARS-CoV-2. Mudanças radicais de política na China. Coloca milhões de idosos em risco. Análise infectologista. Fim da política de Covid-0. No país expõe mais de 260 milhões de idosos, dos quais grande parte não tem esquema vacinal completo. A política da Covid-0 na China, que impunha regimes de isolamento e testagens em massa, foi abolida pelo governo chinês após protesto em dezembro deste ano. A liberação da população vai de encontro com mais de 260 milhões de idosos no país, cujo esquema vacinal é deficiente, lotação dos hospitais, fechamentos de fábricas e consequentes danos e economia são outros problemas que o Partido Comunista Chinês deve enfrentar. Alexandre Naimi, médico infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, afirmou que abrir a política de Covid-0 sem ter população idosa vacina é uma estratégia kamikaze. A estimativa aponta que cerca de 1 a 2 milhões de óbitos são esperados se essa população idosa não for vacinada ou não for colocada em isolamento, aponta o médico. A política de Covid-0 funciona. Você não deixa as pessoas se encontrarem, mas por trás disso precisa haver um esforço grande de vacinação em que uma hora você tem que interromper essa política, explica o médico. Naime explica que a mudança da política de isolamento social da China é perigosa, uma vez que a população idosa tem mais receptividade da Covid grave. Outro ponto levantando foi o uso exclusivo pela China de vacinas produzidas no próprio território há um ano.
Não nos cabia ser de vacinas escolher para usar, mas agora a gente sabe que principalmente para a dose de reforço as vacinas de RNA mensageiro, as de adenovírus da Pfizer e Moderna, AstraZeneca são mais efetivas, principalmente para a dose de reforço. Então é uma preocupação tipo de vacina usada por lá. São vacinas com vírus inativos que é menos efetivo, diz Naime. Em 2022, a Rússia mostrou que sabe abalar o mundo e o Brasil se beneficia disso, diz analista. Em 2022, a Rússia conduziu o mundo a mais uma mudança geopolítica estrutural que terá consequências positivas para o Brasil. Conversou com especialista para relembrar os melhores momentos das relações do Brasil e a Rússia em 2022 e saber que nos espera em 2023. O ano de 2022 foi um dos mais positivos para as relações comerciais e políticas entre o Brasil e a Rússia da última década, contrariando as expectativas de muitos analistas. O comércio entre os países cresceu neste ano de crise geopolítica. Acredita que em 2022 marcará a história da humanidade de uma maneira positiva. Nesse ano começamos mais uma grande mudança novamente encabeçada pela Rússia, um país que aprovou que realmente sabe abalar o mundo, disse o professor de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Fred Leite Siqueira Campos. Segundo ele, as mudanças geopolíticas ocorridas em 2022 são mais revelantes do que as geradas pelos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que desencadearam as invasões de países como Iraque e Afeganistão. As ações da Rússia catalisam a formação de um mundo multipolar que substituirá o velho moribundo mundo unipolar liderado pelos Estados Unidos, acredita Campos. Na minha opinião, essa mudança será positiva para o Brasil. A imposição de sanções econômicas pelos Estados Unidos e aliados contra Moscou a partir de fevereiro de 2012 geraram dificuldades para a manutenção das relações entre Rússia e Brasil. No entanto, dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia apontam para o crescimento do fluxo comercial. As exportações brasileiras para a Rússia, acumuladas até outubro de 2022, tiveram um aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as exportações russas para o Brasil cresceram 48,3%, atingindo um de seus melhores desempenhos históricos. O resultado fez com que a Rússia se firmasse como o sexto principal destino da importação brasileiras. De acordo com a pesquisador e membro do grupo de pesquisas sobre BRICS da Universidade de São Paulo, GEBRIS da USP, Valdir da Silva Bezerra, é um bom desempenho comercial refletir o esforço da Rússia para fortalecer parcerias com países não ocidentais. A Rússia realiza uma espécie de pivô para o sul global, ou seja, aumenta sua aproximação de países da América Latina, África e partes da Ásia, juntamente por estar sofrendo uma tentativa de isolamento econômico, político e diplomático por parte do Ocidente, disse Bezerra. Com a Rússia olhando para mais firmemente para essa região, é de se esperar que o aumento do comércio seja um dos instrumentos de aproximação. O estreitamento comercial também é resultado da aproximação do governo Bolsonaro com Moscou. De acordo com Bezerra, Bolsonaro optou tardiamente para uma aproximação com a Rússia após amargar a derrota de seu aliado norte-americano, ex-presidente Donald Trump, nas eleições de 2021. O momento diplomaticamente mais impactante
das relações Brasil-Rússia foi certamente a vista do Estado Bolsonaro em Moscou em fevereiro deste ano, pouco antes do início do conflito, disse Bezerra. Durante a visita, Bolsonaro afirmou que a Rússia está unida não só pela agenda econômica, mas por uma confluência de valores. Realmente há mais do que um casamento perfeito. O sentimento que o levou para o Brasil, disse Bolsonaro. Durante sua estadia na capital russa, os valores russos em grande parte estão em sintonia com os nossos. Fator Ucrânia. A vista de Bolsonaro foi realizada em momento de tensão internacional que precedeu o início da operação militar especial Rússia na Ucrânia. De acordo com Bezerra, a visita foi essencial para o Brasil formular sua política diante do conflito em 2022. A visita acabou se mostrando instrumental no estabelecimento da neutralidade brasileira à frente à situação na Ucrânia, assim como na postura mais comedida de Bolsonaro no sentido de não tecer críticas diretas à Rússia. O próprio Putin declarou Bezerra. De fato, o presidente Bolsonaro e o Itamaraty adotaram uma política de neutralidade em relação ao conflito ucraniano. O Brasil repudia o início do conflito e pede uma saída negociada, mas não compactua com as sanções econômicas unilaterais nem com as tentativas de isolamento diplomático da Rússia. A oposição do Brasil não me surpreendeu. Somos um país historicamente neutro, não aliando desse campo. Perdemos a conta de número de guerras que os Estados Unidos conduziram e o Brasil igualmente se manteve neutro. Os especialistas concordam que a adesão às sanções econômicas tampouco interessa o Brasil do ponto de vista comercial. Competitividade dos fertilizantes agrícolas russos é necessário para a manutenção da competitividade do agronegócio brasileiro, pesou na balança do Itamaraty. O Brasil pouco teria a ganhar se apoiasse as sanções contra a Rússia, uma vez que se encontra dependente de importantes insumos como fertilizantes para o seu setor agrícola. Dr. Bezerra. Além disso, existe um interessante potencial ainda explorado de ampliação da cooperação bilateral que vai desde o setor energético até o tecnológico e militar. O ano de 2022 foi rico em assinatura de acordo nessas áreas. Em meados de outubro, a empresa russa de energia nuclear Rosatom selou o acordo com sua homóloga brasileira ENBPar para fomentar a cooperação na área. Do início de dezembro, subsidiária de Rosatom afirmou o contrato para comercializar combustíveis nucleares para as usinas brasileiras instaladas em Angra dos Reis. Governo de Lula III. Após um ano de 2022 resiliente e bem-sucedido, resta saber se as relações bilaterais vão manter a boa fase sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta terça-feira, o presidente eleito manteve conversa telefônica com o presidente russo Vladimir Putin, nas quais se comprometeram a manter contatos regulares, informou o governo russo. Conversei hoje na terça com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral. Desejou um bom governo e fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou a buscando o diálogo com todos, empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz, escreveu Lula em rede social. A conversa teria durante cerca de 30 minutos, incluiu tópicos como um possível encontro presencial entre os líderes, seja na capital russa ou às margens de encontros internacionais, informou o portal G1.
De acordo com Bezerra, as relações entre o Brasil e a Rússia devem se fortalecer sob o novo governo, uma vez que a estratégia geopolítica de Lula-Putin coincidem. Deverá existir um desadesamento na parceria estratégica russo-brasileira, já que ambos os países estarão mais voltados em intensificar o laço com o Sul global. Considerou Bezerra, podemos dizer que há uma consonância geopolítica entre eles. De acordo com o governo russo, Lula e Putin expressaram confianças de que a parceria estratégica russo-brasileira continuará a se desenvolver com sucesso em todas as áreas, bem como cooperação na arena internacional, inclusive no âmbito do BRICS. O BRICS acaba ganhando visto que Lula foi um dos fundadores políticos desse agrupamento, que deverá ter um lugar de destaque no campo da política externa brasileira, reforçou Bezerra. Campos concorda que relacionamento deve seguir em trajetória positiva, mas lembra que o governo Lula não vai cortar o cordão umbilical que liga o Brasil de forma dependente aos Estados Unidos. Além disso, o novo presidente enfrentará uma agenda interna um tanto complicada. Aquela conhecida diferença entre a intenção e o gesto, o governo está com uma infinidade de problemas sociais e econômicos internos para resolver. Por isso, em um primeiro momento, acho que Lula não fará grandes alterações nas relações do Brasil, como Rússia, concluiu Campos. Em 1º de janeiro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assumirá a presidência do Brasil. Rússia estará representada na cerimônia tanto pelo corpo diplomático residente em Brasília, quanto pelo presidente do Conselho de Federação Russa, Valentim Matvienko.